Começando a nossa aula do dia 12/4/2021, iniciaremos pela aula de português. Sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo uma excelente aula para todos vocês. Peguem o material, vamos estudar com capricho e atenção, que eu tenho certeza que esse aprendizado que vocês irão adquirir na nossa aula de hoje, vocês irão levar para o resto das suas vidas. Então, vamos caprichar, vamos dedicar toda a nossa atenção. Hoje nós iniciaremos uma nova unidade, é a unidade 4, onde nós iremos falar sobre fábulas. Nós já trabalhamos em algumas das nossas atividades da sexta-feira, produção de fábula, leitura de fábula. E essa nossa unidade, ela vem para fortalecer ainda mais o nosso conhecimento sobre esse gênero. Nessa unidade, nós iremos participar de atividades orais, ler e interpretar fábula, reproduzir fábula oralmente e também por escrito, estudar o uso de sinais de pontuação e parágrafo, estudar sinônimos e antônimos, um conteúdo novo para nós, estudar o uso do R e do RR, estudar os sons do R brando e R forte, estudar o uso da letra R em final de sílaba. Vocês conhecem histórias com alguns animais que estão aparecendo aqui na nossa cena? Como você acha que eles se comportam nessas histórias? Eles se comportam como pessoas ou eles se comportam como animais? Nós vimos que nas fábulas, os animais eles assumem o papel de pessoas, né? Como eles são personagens. Então, eles têm ações e atitudes semelhantes às nossas. Essas histórias nos ajudam a lembrar de algum fato conhecido, né? Que são os ensinamentos, são as vivências do nosso dia a dia. Vamos agora começar a nossa aula. Na página 70, no ícone para iniciar, diz assim: antigamente contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. Essas histórias são curtas e são chamadas de fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Tente ler sozinho a história para descobrir o que aconteceu. Caso vocês não consigam ler sozinho, vocês vão pedir a ajuda da mamãe. Tá bom? Mas o desafio inicial dessa nossa unidade 4 é que vocês consigam ler sozinho. A fábula é um texto curto, então dá para a gente ir praticando essa nossa leitura. Leitura da fábula. Aqui nós temos a fábula composta apenas de 7 linhas. Vocês irão realizar a leitura dela. Só tirando uma dúvida quanto à nossa identificação de parágrafos, que nas nossas atividades anteriores algumas crianças apresentaram dúvidas. Quando nós vamos pintar parágrafos, a gente pinta essa margem antes da escrita e não a linha toda. Combinado? Compreenderam? A gente precisa pintar esse espaçamento que existe antes da escrita. A interpretação do texto, questão 1. Quem ficou com o queijo no final da história? Foi quem você imaginou lá no nosso ícone para iniciar, onde nós estávamos apenas conversando? 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior do crocodilo. Existem os parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto.
Agora, nós vamos voltar ao texto e fazer o que eu acabei de explicar, que muitos estavam em dúvida. Nós vamos pintar na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Não esqueçam, são os espaços antes de iniciar a escrita. Quantos parágrafos tem nesse texto? Questão 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Nós temos aqui a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta. Quais dessas imagens representam os personagens da fábula? Coloque um X no quadrinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo, ele tinha um pedaço de queijo por quê? Ele ganhou? Ele fez em casa esse queijo? Ele achou no caminho? Ou ele roubou? Apenas uma alternativa corresponde à resposta correta. Questão 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Questão 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa, ela queria elogiar o corvo? Ela queria ouvir o corvo cantar? Ou ela queria tirar o queijo do corvo? 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? 8. O que fez o corvo perder o queijo? Questão 9, da página 72. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história, de acordo com os acontecimentos. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. O corvo voou para o alto da árvore. O corvo soltou o queijo para cantar. A raposa fez elogios ao corvo. Ou a raposa viu o queijo no bico do corvo. Aqui você vai enumerar. Qual foi o primeiro acontecimento? Aí você vai colocar o número 1. Qual foi o segundo acontecimento? Aí você vai colocar o 2, de acordo com a fábula. Questão 10. Pintem a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer nos transmitir. O que ela quer nos ensinar? Vamos observar lá na fábula e vamos pintar. Questão 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam. Qual é o assunto dessa história? Sobre o que está sendo falado dentro do texto? Pensem, leiam mais uma vez se acharem necessário, para vocês absorverem apenas o assunto, tá bom? E essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu estarei aguardando. Treinem a leitura dessa fábula para que a gente possa compreender, para que a gente possa consolidar melhor a nossa leitura. É importante que a gente pratique todos os dias. E ler com fábulas, ler com canções, ler com cantigas populares é muito bom, porque além disso a gente também vai estar se divertindo. Um abraço, crianças, um abraço, mamães. Parabéns pela participação e interação de vocês nas nossas atividades e até a nossa próxima aula.